Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Duca, eu tenho 21 anos de idade, não parece, né? Tenho uma cara de baby, mas eu queria primeiramente honrar a vida de uma pessoa que eu amo muito. Queria honrar a vida da minha mãe. Dá um oi. Aí. É isso aí. Minha mãe é uma santa mulher de Deus. Eu acordava às vezes de madrugada, assim, minha mãe estava com o óleo ungido, assim, olhando para nossa cabeça, falando assim: em nome de Jesus, que ele seja um infeliz fora da presença de Deus. Minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo. Bom, eu tive o privilégio de conhecer Jesus nessa casa, de ter um reencontro, na verdade, com Jesus. Eu cresci dentro da igreja, cresci dentro de uma igreja pentecostal, manto, terra, pentecostal, mas com 11, 12 anos de idade, 13, todo mundo sabe aqui que eu ando de skate, amém? Eu comecei a competir em muitos campeonatos de skate, fechar meus primeiros patrocínios com a New Era, com a Dimano, Nine Clothes e outras empresas. E eu comecei a viajar andando de skate, e eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. E no meio de um dos campeonatos de skate, eu conheci uma pessoa que, a partir daquele momento, se tornou uma pessoa, uma referência de um homem de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo para mim. E ele me fez um convite para vir num culto numa sexta-feira à noite. E olha, nem se chamava Multi ainda. E essa pessoa é o Vini Basílio. Uma salva de palmas para o Vini. O Vini é um discipulador, ele é um paizão para mim. Te amo, cara. Tamo junto, pelo reino e pelo rei. E eu me lembro que na igreja me ensinaram as histórias da Bíblia. Eu me lembro que na igreja me ensinaram a apresentar teatro. Me ensinaram a dançar. Calma aí, mas não é a dança do Adorarte não. O pai dançava break, tá? Quem estava aí no Deep Conference, no DJ Medina, viu o pai dançando, que o pai manja. Tô brincando. Mas teve uma parada que não me ensinaram. É que existia um Deus ao qual nós poderíamos nos relacionar e que existia um Espírito Santo. E é por causa disso que eu trago essa mensagem hoje para você. Porque nós podemos ensinar uma geração a cantar, nós podemos ensinar uma geração a pular, uma geração até mesmo de conhecimento da palavra, mas se nós não ensinarmos uma geração sobre o valor da presença de Deus e da pessoa do Espírito Santo, nós teremos falhados como líder desse ministério. Porque nós precisamos de um equilíbrio entre a palavra, mas também entre a busca pela presença do Espírito Santo. E eu me lembro que naquele dia eu tive a minha primeira experiência com Deus. Estava sentado um outro rapaz que o Vini discipulava, o Vini e eu. E nós estávamos conversando, rachando o bico, assim, ó, no meio do louvor. E quando eu volto para cantar aquele louvor, a presença de Deus me constrange. E naquele momento eu tive convicção total dos meus pecados. E Deus começou a falar comigo que Ele tinha um plano para a minha vida. E começou a revelar coisas que inclusive começam a se cumprir aqui hoje. E foi assim que começou a minha história de conversão, a minha caminhada em busca do Espírito Santo. Bom, vamos para a palavra? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Amém ou socorro? Repete assim comigo. A vida cristã é conhecer a Deus e o fazer conhecido. A gente pode fazer melhor, vamos mais uma vez? A vida cristã é conhecer a Deus e fazer a Deus conhecido. Amém? Atos capítulo 19, versículo de número 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo viajou pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Em outra versão vai falar: vocês conhecem o Espírito Santo? Então, eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês respondeu? Perguntou Paulo. E eles responderam: batismo de João. E Paulo disse: João batizava com batismo de arrependimento.
para que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram, foram batizados em nome de Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em outras línguas e profetizaram. Eram ao todo 12 homens. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença aqui, Senhor. Pai, nós pedimos que a Tua presença aumente sobre esse lugar, que a Tua presença se manifeste de forma palpável, que a Tua glória inunde este lugar, Pai. Venha nessa noite operando salvação, venha operando curas, milagres extraordinários. Pai, o Senhor tem liberdade nessa casa. Pai, eu começo orando por mim, Deus, que sou o pior de todos os pecadores, e que se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, eu não estaria aqui. Mas eu oro pela vida dos meus irmãos, que eles possam ter um encontro profundo com a pessoa do Espírito Santo. Deus, nessa noite se revele a eles, mostra a Tua glória a eles, Pai. Assim como o Senhor se mostrou para mim naquele dia, que nessa noite a Tua glória se manifeste com poder sobre este lugar. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que começa a acontecer aqui nesse texto de Atos 19, é basicamente o seguinte: Paulo, o apóstolo, que a gente conhece por implantar diversas igrejas, que a gente conhece como um grande missionário, como um grande evangelista, ele estava em mais uma das suas viagens missionárias. E nisso, ele chega até uma cidade chamada Éfeso. Repete comigo, Éfeso. Éfeso era uma cidade mais ou menos do tamanho de Marília, Bauru, 250 a 300 mil habitantes. E ali naquele lugar, a religião do lugar, a cultura, não tinha nada a ver com a fé cristã. Eles tinham templos que adoravam outros deuses, eles tinham em suas práticas vários tipos de bruxaria, várias coisas ruins. Mas Paulo é levado pelo Espírito Santo até essa cidade, e ele chega até lá, e ele encontra um grupo de 12 discípulos, ao qual já haviam se arrependido de seus pecados, mas que ainda não conheciam o Espírito Santo. E é desse ponto que parte a nossa mensagem, da pergunta de Paulo a eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você conhece o Espírito Santo? O que a pessoa do seu lado respondeu? Porque muitas das vezes nós estamos como esses discípulos. Muitas das vezes nós já até nos arrependemos dos nossos pecados, nós já fomos até batizados, nós já estamos até mesmo liderando célula, nós já estamos até mesmo servindo em qualquer lugar da igreja, nós estamos no louvor, mas corre-se o risco de você ainda não conhecer o Espírito Santo. E o meu desejo nessa noite é que você possa conhecer de forma profunda e íntima o Espírito Santo. Se eu fosse te perguntar quem é o Espírito Santo, você poderia responder diversas coisas. O Espírito Santo é meu amigo, o Espírito Santo é meu conselheiro, o Espírito Santo é um arrepio, ou é o falar em línguas terra, ou é um arrepio quando eu sinto no meio do louvor, assim, aquela parada, aquele frio na espinha que dá assim. Cara, mas limitar o Espírito Santo apenas com sensações sinestésicas é diminuir demais a quem Ele é. De fato, o Espírito Santo, Ele derrama dons, mas o Espírito Santo não são os dons. Existe algo a mais a respeito do Espírito Santo. Nós podemos falar até mesmo que o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. De fato Ele é. Mas não numa forma menor. Ele está junto com Deus Pai, com Jesus e Espírito Santo. Os três são um e compartilham da mesma essência. O Davi vai falar um pouco mais sobre isso no discipulado dos meninos do Casca Grossa. Tem menino do Casca Grossa aí? Vamos lá, rapaziada, cadê? Vocês são homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Então bate aí no peito, levanta esse peito e faz um quiquiu! É isso aí. O nosso problema é que criou-se uma geração que até conhece a presença de Deus. Criou-se uma geração que até vê as pessoas fluindo nos dons. Criou uma geração que até vê de longe, mas também criou-se uma geração que não conhece a presença de Deus.
E em nome de Jesus, hoje é o dia que você vai conhecer o amado Espírito Santo. E o meu desejo é que a sua vida seja transformada. O meu desejo é que pecadores sejam levados ao arrependimento nessa noite. O meu desejo é que pessoas sejam curadas, libertadas e transformadas pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Francis Chan, em seu livro, tem ali na nossa livraria, o Davi já indicou, para todos nós do Casca Grossa no grupo de discipulado, o Deus esquecido, exatamente por causa do texto de Atos 17, onde Paulo chega ali pregando e ele encontra vários ídolos, mas a nossa mensagem não é sobre isso. Mas no livro ele escreve algo muito importante, que se você for parar para pensar, é muita realidade. O que o livro fala é que realmente o Espírito Santo se tornou a pessoa mais esquecida da vida dos cristãos. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser prósperos, mas deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e você buscou a presença de Deus? Quando foi? Quando foi que você entrou no seu quarto e derramou lágrimas pedindo a presença de Deus? Por conhecer a Deus, por buscar de forma íntima. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite com essa vontade, com essa paixão de conhecer o Espírito Santo, de entrar no seu secreto e ter experiências e experiências com Deus. Eu te fiz uma pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. E quando nós falamos de relacionamento, e nós começamos a olhar as bases de um relacionamento, a primeira coisa que nós vemos é que, para que você conheça uma pessoa, primeiro você tem que ter um contato com ela, você tem que ter conversado com ele. Eu não posso dizer que o Davi é meu amigo sem nunca ter falado com ele, certo ou errado? Agora, da mesma forma, se nós queremos ser amigos do Espírito Santo, se nós queremos conhecer Ele, nós devemos buscar um relacionamento com Ele. E a primeira coisa é que o Espírito, Ele fala. Atos capítulo 13, versículo de número 6. Diz versículo 2, perdão. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim. E servindo eles ao Senhor. Aqui ó, em nome de Jesus foi. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O texto começa dizendo o quê? Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo a todo momento ele quer falar conosco, o Espírito Santo quer falar comigo e com você, e o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, já está falando. Aqui a gente pode ver uma parada muito legal. O Davi, quando ele abre caixinha de pergunta no Instagram, o pessoal fala assim, Davi, como descobrir o meu propósito, o meu chamado em Deus? Cara, o texto já nos deu a resposta. Enquanto eles adoravam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo. Se você quer descobrir o chamado de Deus para a sua vida, a primeira coisa é esteja adorando a Deus e servindo a Deus. E quando você estiver servindo a Deus e você se destacar, a igreja reconhece qual é o seu chamado e o Espírito Santo como que eu posso dizer? Ele testifica no seu coração a respeito disso. Mas não só esse texto que a palavra nos diz que o Espírito Santo, que Deus fala conosco. Cara, a própria palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o Espírito de Deus soprando, falando com os discípulos. E o Espírito Santo de Deus, quando você abre a sua Bíblia, você lê, e de repente aquele texto salta aos seus olhos, é o próprio Espírito falando com você. Sabe o problema? É que você quer ouvir Deus falar, mas você não quer abrir a sua Bíblia e ler. Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ter que pegar a Bíblia e você vai ler. E quando você começar a ler e o texto começar a saltar nos seus olhos, e aquele dia que de repente parecia cinzas, e você lê aquela parada, o Espírito Santo transforma o seu dia. Aquele texto se revela no seu coração e de repente tudo traz cor outra vez no seu dia. Só que a parada está o seguinte, que muitas das vezes nós esperamos que Deus ele vai falar conosco de uma forma tão mística, assim, ó. Deus ele vai abrir o teto assim, ó, e vai vir uma voz grossa e trovejante. Vocês acham que eu ia imitar a voz, né? Eu não tenho voz grossa. Mas é aí que acontece. Minha voz é fina, poxa, não é tão fina assim, mas... Amém. Mas você fica esperando que uma voz grossa vai vir falar com você, que Deus ele vai abrir os céus e vai falar assim, assim diz o Senhor. Quando na verdade não, o Espírito Santo, ele pode fazer assim sim, mas ele fala de diversas maneiras comigo e com você. Faz sentido ou não?
Mas a principal delas, como eu disse, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Sem a Bíblia, você não consegue ouvir o que Deus está falando, porque todas as outras formas que a gente vai falar, sempre vai estar de acordo com a palavra de Deus, porque se não tiver, não é o Espírito que está falando. Quando nós olhamos, Deus pode falar através da criação. Poxa, mano, quantos aqui amam ver o pôr do sol, o sol nascendo? Mano, o da visão tá ligado, mano. Quando a gente vê o pôr do sol, a gente fica admirando. E Deus vai falando conosco através da criação. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ouvir a voz de Deus, não existe nada mais poderoso do que ouvir a voz de Deus. Porque quando às vezes a gente está desanimado, a gente está triste, e a gente ouve a palavra de Deus, naquele momento o nosso dia é transformado. Naquele exato momento. E por que eu falei da criação, do sol? Porque a criação revela a natureza e a beleza do Criador. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém para conhecer a criação melhor do que o próprio Criador. Eu faço artes visuais, e ninguém conhece melhor a minha criação e as minhas referências do que eu mesmo. Da mesma forma, ninguém te conhece melhor do que o próprio Deus que te criou. E quando nós buscamos a Ele, meu amigo, quando nós buscamos ouvir o que Deus tem para falar para a nossa vida, debaixo da voz de Deus, a segurança, a preparo, a proteção. Deus pode falar de outras formas também, através de visitações angelicais, de visões, de sonhos, como teve na prova aqui hoje. Mas sabe de uma coisa? De uma forma que Deus fala, e que nesse momento você pode ficar bravo comigo, mas não fica bravo com o tio DK. Vem comigo, que é o seguinte: Deus, muitas das vezes, vai falar comigo e com você através da vida dos nossos pais. Dos nossos pais, dos nossos líderes espirituais. Mas cadê a referência bíblica para isso? Mano, só você olhar para a história de Samuel. Quando Deus chama Samuel, Samuel. O que Samuel faz? Samuel se levanta e ele vai correndo até quem? Fala assim, Eli! E ele vai correndo até ele, cara. Por quê? A voz de Deus parecia com a voz de alguém que ele já conhecia. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós devemos buscar aqueles que já têm experiências. E o problema é que muitas das vezes, né, eu tenho meu grupo de discipulado, eu supervisiono a rede mais incrível dessa igreja, com todo respeito, mas a rede Freedom dentro da rede Aliança. Cadê a galera da Freedom? Faz o barulho aí. E cara, às vezes a galera chega assim e pede, mano, dá um conselho a respeito disso, e a gente olha para a palavra de Deus, e a gente aconselha ele, aí ele não gosta. Aí ele sai todo nervosinho, todo bravo, todo chateado. Aí ele faz aquilo que a gente não orientou ele a fazer. Aí depois ele quebra a cara, aí ele se arrepende, ele fala, pô, da visão, perdão, mano, eu devia ter feito aquilo que você me falou. O que era mais fácil? Ele ter ouvido o direcionamento de Deus e seguir, ou ele ter quebrado a cara? Sabe de uma coisa? Eu gosto de comparar a voz de Deus como uma cachoeira. Quem aqui já foi numa cachoeira? Eu não fui, eu só vi pelo YouTube, porque minha mãe não deixava eu ir para cachoeira, então... Brinks, mas é verdade. E quando você está debaixo da cachoeira, tudo que você consegue escutar é Exatamente, é o barulho da água, e tudo que importa é a água que está ali caindo sobre você. Agora, vamos criar um cenário. Você está debaixo da cachoeira, aí vem um mano do lado de fora, começa falando, ei, você consegue escutar alguma coisa? Não. Por quê? Por causa do barulho das águas. E se você quiser ouvir o que a pessoa está falando, o que você precisa fazer? Se afastar da... A voz de Deus é como uma voz de muitas águas. E ilustrando, vamos colocar que a voz de Deus é a água que cai da cachoeira. E tudo que importa é a voz de Deus sobre as nossas vidas. Só que o problema é que muitas das vezes nós estamos debaixo da voz de Deus, a voz de muitas águas, onde há segurança, onde há proteção, e nós saímos para ouvir os ruídos que vêm de fora. Em nome de Jesus, não saia debaixo da voz de Deus, porque debaixo da voz de Deus há segurança, há preparo, há um destino profético para você, há uma identidade formada para você. Não saia debaixo da presença de Deus, não saia debaixo da voz de Deus. Meu Deus, vamos lá. Da mesma forma que o Espírito Santo ele fala, ele também pensa.
muitas das vezes a gente busca saber aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, mas deixa eu te perguntar, você já perguntou aquilo que Deus pensa ao seu respeito? Porque mais saber aquilo do que os outros pensam ao seu respeito, é saber que o teu Criador pensa a seu respeito. E aí nós avançamos mais um pouco e nós vemos que o Espírito Santo tem vontades. Em Atos 16, versículo 7, vai dizer o seguinte, Atos 16, versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Aqui nesse momento, Paulo tinha acabado de chamar Timóteo para ser seu discípulo, e eles estavam querendo ir para Ásia Menor, onde ficava a cidade de Éfeso, a cidade ao qual Paulo chega no momento que a gente iniciou a pregação que a gente leu. E aí eles querem descer até aquela cidade, mas o Espírito Santo fala assim, não é para aí que eu quero que vocês vá para outra direção. É como se eles quisessem ir para o norte e o Senhor les levasse para o sul. Sabe de uma coisa? Nós precisamos buscar entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem se movido pelas suas próprias vontades ou você tem se movido pela vontade do seu Criador? Porque como eu disse, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Sabe? E ainda digo mais, e nós muitas vezes no relacionamento com alguém, nós buscamos agradar as pessoas, nós buscamos não ferir as pessoas, mas quando se trata do Espírito Santo, como que a gente tem tratado Ele? Nós temos mais agradado a Deus ou nós temos entristecido a Deus? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, não entristecei-vos o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção em Cristo Jesus. Meu irmão, que forma que a gente tem vivido diante de Deus, diante da presença do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não nos chamou apenas para ter minutos de devoção, mas Deus nos chamou para ter uma vida em devoção. O que significa? É que não é apenas ter momentos de devocionais, onde você lê a Bíblia, onde você ora, e depois você fecha a porta do seu quarto, você vai para a sua escola. Não, é que você entende que a sua vida é uma vida devocional. Então quando você sai do secreto, você não deixa o Espírito Santo lá, mas você vai continuando com o Espírito Santo, vai para a escola. Então o Espírito Santo, o que o Senhor tem para fazer hoje na escola? Quem que o Senhor quer curar? Quem que o Senhor quer salvar? É dessa forma que a gente deve viver. É dessa maneira que nós devemos viver quando nós conhecemos o Espírito Santo. E agora nós conhecemos quem o Espírito Santo é. E aquele povo ali em Éfeso, eles não conheciam. Paulo tinha acabado de chegar daquele avivamento em Jerusalém, onde as pessoas eram curadas, onde as pessoas eram salvas, onde as pessoas ali eram perseguidas, mas em meia perseguição a igreja crescia, e é nesse cenário que Paulo chega até em Éfeso, onde os caras nem conheciam o Espírito Santo. Não que eles não tinham recebidos, porque, como a gente vai falar, para que alguém se arrependa dos pecados, primeiro o Espírito tem que os convencer. Mas eles não conheciam a respeito da revelação de Jesus. E eles serviam a deuses pagãos, que eram feitos de prata, de ouro, que tinham pés, mas não andavam, tinha lábios, mas nada falava, tinha as mãos, mas nada palpável. Mas Paulo chega cheio do Espírito Santo, e ele começa a apresentar um Deus que é vivo, um Deus que ele fala, que ele pensa, que ele tem sentimentos, e não só bastando isso, um Deus que se fez carne, um Deus que veio até nós, um Deus que morreu por nós, que se entregou numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e não bastando isso, enviou o seu Espírito para dentro de nós. E aí nós olhamos agora para aquilo que o Espírito Santo ele pode fazer. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo, ele em momento algum, ele vai falar de si mesmo. João 16, versículo 13, 14 e 15, vai falar que quando o Espírito da verdade vier, quando o Consolador vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas apenas aquilo que ouviu. Olha lá, ó. Aqui nos ensina uma parada muito legal. E essa é mais para quem serve já na igreja, então, para você, uma punchline aqui, com todo carinho. Mas é que muitas das vezes a gente está servindo a Deus. E aí
você começa a ter um certo destaque, aí você enche o peito. Não, eu sou o cara agora. Só que quando nós olhamos para o Deus que nós servimos, quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo, ele aponta todo o tempo para Jesus. Então aquilo que nós fazemos, mediante o Espírito Santo, deve ser para glorificar o Pai, e não nós buscarmos a glória para nós mesmos. Projeta para mim João 16, versículos 7 e 8. Que aí entra na melhor parte, perdão. Porque o Espírito Santo, ele nos convence de todo pecado. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês, próximo. E quando ele vier, fala assim, meu irmão, quando ele vier, ele os convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher? É a salvação em Cristo Jesus. Porque se nós oramos pelo enfermo e ele é curado, glória a Deus, mas a gente sabe que a vida terrena dela, em breve vai ter um fim. Mas nós servimos um Deus que é eterno, que nos chamou para a eternidade, e quando o milagre da salvação entra na nossa vida, por mais que nós passamos pela morte terrena, nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Cara, é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Naquele dia da minha conversão, sentado ali, a palavra não tinha começado ainda. Minha vontade naquele dia era de nem vir, eu vim apenas como um rolê para cá. Vamos ver qual é que é desse rolê aí. Mas naquele dia o Espírito Santo, ele me convenceu do pecado e me chamou para o seu reino. Sabe de uma coisa, talvez você chegou aqui hoje dessa mesma forma, pensando que você ia vir apenas para um rolê. Você veio aqui nessa noite talvez pensando que você ia vir para cá, depois você ia dar um rolê, ia ficar mec, ia ficar suavão. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem te trouxe aqui nessa noite não foi seu amigo. Ele pode ter sido usado, mas quem te trouxe aqui nessa noite foi o Espírito Santo de Deus, porque ele quer ter um encontro com a sua vida nessa noite. Talvez essa segunda, terceira, quarta vez, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não entendeu, o Espírito Santo, ele está te chamando. Talvez você nunca pisou numa igreja e nem sabe o que é o Espírito Santo. Mas ele é o seu melhor amigo a partir de hoje. Você não viverá mais sem a pessoa do Espírito Santo, porque ele quer ter um encontro com você hoje, aqui e agora. E o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida, o modo que a gente vive, o modo que a gente pensa, até mesmo o modo que a gente se veste. Tá ligado? Se você olha para uma vida de uma pessoa sem Jesus, e depois olha para a vida de uma pessoa, e há alguma transformação, posso te dizer uma coisa, quem transformou a vida dessa pessoa foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos liberta, ele nos transforma. Cara, tem um pessoal aqui, que quando eu cheguei na igreja me acolheram, e o pessoal sabe que eu andava sempre com a cara brava, fechada. Uma vez numa festa, posso contar isso, Herbert? Não vai ficar feio para você não? Uma vez a gente estava numa festa, o Davi já estava em Marília, já era Ministério Multi, e nós estávamos lá na BB, e a gente estava fazendo uma festa de virada de ano novo. Não lembro o motivo, o porquê, mas de repente está eu e o Herbert saindo na mão, rolando assim, ó, no meio da festa. Eu era totalmente uma pessoa brava, deprimida, uma pessoa, muitas das vezes, com a paternidade ferida, mesmo tendo um pai presente dentro de casa. Mas quando eu conheci o Espírito Santo, eu entendi uma das principais coisas, que o Espírito Santo, ele tem o poder de gerar em nós e de transformar a nossa vida e nos assegurar que nós somos filhos de Deus. Contudo, aos que creram e que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê porque primeiramente o Espírito Santo, ele te convenceu de todo pecado. E muitas das vezes, muitos de vocês nos procura com problemas na paternidade. Deixa eu te falar uma coisa, busque o Espírito Santo, e ele vai revelar o Pai perfeito, o Pai bondoso, o Pai que não falha, o Pai que não erra, o Pai que não te desampara, o próprio Deus. O Espírito Santo nos guia.
E a todo momento a gente vê o Espírito Santo guiando os discípulos para onde eles deviam ir, aonde eles deviam pregar o Evangelho, o que eles deviam fazer, o que eles tinham que fazer ali naquele lugar. E é por esse motivo que Paulo chega até Éfeso. E aí a gente chega agora na parte que todo mundo gosta quando fala sobre o Espírito Santo. Projeta para a gente Atos 1, do versículo 4 a 11. Quando nós falamos sobre a capacitação de Deus e quando Deus ele vem com poder sobre as nossas vidas. Provavelmente muitos de vocês já leram esse texto, já oraram esse texto, já viram sendo pregado aqui nesse púlpito esse texto. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até que o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, será que este momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saberem. Vocês receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos confins da terra e nas terras mais distantes. Continua. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para os céus, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês aos céus, voltará do mesmo modo como o viram subir. Muitas das vezes, nós recebemos uma palavra de Deus. Você recebeu a revelação talvez do seu chamado. Talvez Deus falou algo específico sobre o seu futuro, sobre a faculdade que você deveria fazer. Ou até mesmo Deus colocou um sonho no seu coração. Aqui nesse momento Jesus tinha acabado de fazer uma promessa para os discípulos. E a promessa que eles esperavam: vocês receberão poder, eu vou enviar o Espírito Santo. Assim que Jesus sobe aos céus, eles ficam assim, olhando para o céu. Meu irmão, em nome de Jesus, se Jesus te fez uma promessa, não fique esperando as coisas caírem do céu. Vá, se prepare, porque os discípulos, a partir daquele momento que aqueles homens apareceram, correram imediatamente e começaram a buscar. Se você deseja conhecer esse Espírito Santo, você vai ter que buscar, porque a palavra de Deus nos diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. E que eu, Deus, não que resista a um coração contrito e quebrantado. Se você quer conhecer esse Espírito Santo, você irá ter que buscar. E Deus ele derrama dom sobre nós, capacitação sobre nós, para que a gente possa fluir. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem me levado a fluir um dom ultimamente. E os dons servem para equipar o corpo, para a pregação do Evangelho. E você vai ver em 90% das vezes eu fluindo nesse dom fora daqui do que dentro da igreja. Por quê? Porque os dons são derramados para que a gente edifique o corpo e para que haja expansão do reino de Deus. E a palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons. Eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram essa semana. E me perguntaram: como que eu faço para pregar o Evangelho na minha escola? Como que eu faço para pregar o Evangelho na minha faculdade? Tem diversos métodos. E muitas das vezes a gente tem buscado mais os métodos do que buscado o Espírito Santo. Como de fato já foi pregado aqui muitas vezes, o método vai organizar, mas quem irá dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para Éfeso, estou encerrando já. Quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, Paulo chegando ali, ele encontra 12 discípulos que já haviam se arrependido dos seus pecados, que não conheciam ainda o Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. O que eles fazem? Eles vão para dentro das escolas. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo ele não desperdiça unção. Ele vai vir com poder sobre você sim, mas o problema é que muitas das vezes nós ficamos com a parte A do texto, do poder, e nos esquecemos que o poder vem para que a gente possa testemunhar a respeito de Jesus. Eles vão para dentro das escolas. Quantos daqui de vocês não estão na escola?
O meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo e que você possa entrar dentro da sua escola e a partir da sua escola um avivamento se espalhará por toda a Marília. O nosso sonho é que a gente esteja aqui e a gente receba a ligação do seu diretor falando: pastor, vem aqui porque eu não sei o que está acontecendo com esses meninos. Eles começaram a orar e começaram a chorar e já faz mais de 2 horas e eu não sei o que fazer. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo, o dia que a sua escola será cheia do poder de Deus e que você vai ser uma testemunha poderosa do Evangelho lá. Aqueles 12 homens viraram um continente inteiro para Jesus. Eu e você aqui hoje, por que nós ainda não viramos Marília de ponta cabeça ainda? A mesma pergunta que foi feita aos discípulos, eu te faço outra vez: você conhece o Espírito Santo? Se você nesse momento deseja conhecer o Espírito Santo, busque, saia do seu lugar, porque eu tenho uma certeza que se você buscar, Ele vai te responder. Se você quiser, saia do seu lugar, vem aqui para frente porque a gente vai orar. E existe um presente, esse presente não é a gente que dá, não é a gente que distribui, mas quem derrama esse presente, quem entrega esse presente, é o próprio Espírito Santo de Deus.